E vale a pena, se um dia a gente tratar apenas do assunto de trabalho no estudo, desenvolver mais. Por enquanto a gente desenvolveu só alguns princípios que os puritanos adotaram para lidar com o trabalho. Hoje nós vamos considerar casamento, né, e sexo no casamento. No entanto, eu vou distinguir de família, porque o tópico de família entre os puritanos foi muito trabalhado e é muito grande. E vou ficar num foco mais específico, assim ele não ocupa depois quando a gente tratar do assunto de família. Quando a gente fala de puritanismo, a gente tem que lembrar que o que eles desenvolveram contra um pano de fundo católico. A reforma protestante estava rompendo com a tradição católica milenar. Então, Martinho Lutero e Calvino fazem algumas propostas, as propostas fundamentais, elementares da reforma protestante, mas como informei desde o começo nos estudos puritanos, os puritanos, em vários desses pontos, não trouxeram novidade, não acrescentaram algo novo, mas eles colocaram na prática do jeito que os demais reformadores nunca fizeram, e a praticaram com bastante excelência. Então esse é o aspecto que a gente está tomando, porque eles mantêm o fundamento reformado, mas dão um exemplo majestoso de prática cristã dessas coisas. Então qual é o pano de fundo que contrapõe a ideia de casamento? A sexualidade na Idade Medieval, sobretudo católica, é uma mentalidade que despreza virgindade e castidade. Virgindade, aliás, casamento, em razão da virgindade e da castidade. Então, sexualidade era considerada quase uma coisa, quase não, alguns consideravam mesmo repugnante. Dentre os pais da igreja, a gente tem a história de Orígenes, que quando foi ser ordenado, ele se castrou, porque era da mentalidade deles, sobretudo dos pais da igreja, inclusive Santo Agostinho, é considerado aí um reformado antes da reforma. Eles entendiam que os mais moderados, os mais razoáveis, viam o sexo como algo bom, criado por Deus, com uma finalidade. Vocês imaginam qual seja? Procriação. Os impulsos e os desejos e cobiças que acompanham o sexo, para eles eram considerados coisas abomináveis e pervertidas. Assim, aqueles que tinham relações sexuais pelo prazer do sexo estavam cometendo pecado terrível. Então, o prazer sexual era abominável, e isso foi mantido por muita gente até o momento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que acaba desenvolvendo um tipo de cosmovisão mais bíblica a respeito de tudo, já chega propondo a santidade de muitas coisas que Deus criou do jeito que são. Assim como é visto pelos puritanos a sexualidade, ou prazer sexual, e posteriormente a relação disso com o casamento. Primeiro, no que diz respeito a casamento, eles vão dizer que, como é dito até hoje, corretamente, o sexo ele tem a sua utilidade, mesmo quanto a prazer, quanto a procriação, restrito ao casamento. Fora dele, todas as formas devem ser consideradas pecaminosas. Até aqui, a igreja vem mantendo essa história. Dentro do casamento, era permitido o homem casado com a mulher ter relação sexual, sobretudo com o fim de procriação. Era considerado errado, mesmo dentro do casamento, se fosse pelo prazer. Assim, tiveram homens que casaram, na tradição católicos, mas não como clérigos, não como bispos, né? Que casaram, mas não tiveram relações com a mulher nunca. Continuaram castos a vida toda. Esses eram considerados assim, se os castos solteiros eram os caras de Deus, os que casavam sem ter relação, vixe, esses estavam no top do panteão deles, dos heróis da fé deles. Porque mantiveram um casamento, uma relação, um pacto com uma outra pessoa, uma convivência, sem apelar para a sexualidade. Os puritanos, eles não vão apenas criticar o ponto de vista católico. Eles vão determinar como pecaminoso.
porque eles entendem que o sexo, tanto em sua utilidade, a procriação, quanto em seu benefício, o prazer sexual, são naturais à criação. Foi assim que Deus determinou antes da entrada do pecado no mundo. Que o homem se juntasse com sua mulher, se tornasse ambos uma só carne, e isso estava relacionado ao sexo para eles. A união sexual é o que torna o tornar-se uma só carne real. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios, quando está tratando de situações várias da igreja, eu acho que esse assunto é de 2 Coríntios, em que ele diz que o homem que se deita com uma meretriz se torna uma só carne com essa meretriz. Então não é uma questão de ser um casamento de homem e mulher de Deus. Ele fala que o tornar uma só carne é uma realidade possível a partir do sexo. Não importa se é crente ou descrente, porque Paulo fala que isso é possível com uma meretriz. Então ele censura os homens da igreja de Corinto, que estavam tendo um pensamento errado da época, que não teria nenhum problema porque era uma descrente, não ia acontecer nada. Ele falou, não, todo aquele que se deita com uma meretriz torna-se uma só carne com ela. Então os puritanos entenderam que a relação sexual é o que torna aquele mandato da criação de o homem a deixar pai e mãe e se unir com a sua mulher e se tornar uma só carne, isso lá antes do pecado, como uma realidade possível através do sexo. Então eles entendem que o sexo ele é razoável e natural por conta da palavra de Deus na criação. Deus determinou assim, não tem a ver com a entrada do pecado no mundo. Uma perguntinha, para não fugir lá. Aí no caso os católicos, né, como que eles lidavam com aquela passagem porque eu sei que tem algumas passagens polêmicas, mas a do apóstolo Paulo lá, que é bem clara lá a respeito de só se afastar da mulher quando for para jejum e ainda tem que ter o consentimento dos dois. Como que eles lidavam com isso? Eles não específicos. Eles não pensam diferente de nós nisso, apenas no fato de que para ser um ministro, ou para ser considerado uma pessoa santa, isso deveria ser ficado de fora. Não, sim. Isso vale para os que são casados. É isso que eu estou falando. Isso. Aí, mesmo que falava que é só para procriar, quando... que essa passagem, ela não dá esses critérios. Se o sexo, essa passagem não menciona se o sexo era para ser praticado para procriar ou para prazer. Sexo. Então, eles é que colocaram a ideia de que deveria ser apenas para procriar. Não tem essa descrição na Bíblia, e eles acrescentaram esse sentido. Então, eles veem normal a passagem, acrescentando um modo deles de entender a função do sexo no casamento. Para não ficar muito tempo, então vai ficar procriando o ano todo. Assim, mais ou menos assim. É só pela necessidade. Então, vai fazer sexo só quando estiverem preparados ou quiserem ter filho. Grávida e ainda vai continuar procriando. Aí deve evitar o sexo. Eu tenho eu vi uma matéria esses dias aí de um casal americano lá nos Estados Unidos que só fazia sexo porque eles tinham uns 17 filhos. Era uma fileirinha assim, ó, depois de morrer. A quantidade de filhos expressa quanto eles não estão conseguindo manter preso o desejo sexual. Se faz sexo apenas para procriar, 17 filhos. Isso era coisa dos séculos passados, 17 filhos. Alimentar essa galera deles. Já pensou? Só americano mesmo, é país desenvolvido. Os puritanos, então, criticam isso, defendem como natural e bom o sexo no casamento e vão além. Eles entendem que há uma ordem pela prática do sexo, tanto pela necessidade, a procriação, pela função, a procriação, quanto pelo benefício, o prazer. Tanto que, deixa eu usar aqui as palavras que eu usar aqui, eu estou no início do capítulo. Quando uma esposa da Nova Inglaterra é os Estados Unidos quando foi colonizado por eles no começo. Quando uma esposa da Nova Inglaterra reclamou primeiro para o pastor e depois para toda a congregação, gente, imagina a mulher, séculos iniciais coloniais lá dos Estados Unidos, indo reclamar para toda a congregação de que o marido estava negligenciando a vida sexual deles. É estranho, né? Se for o marido reclamando, a gente imagina, seja razoável. A mulher, cara. A mulher reclamando, ainda mais em tempos daquele
e clamar para a igreja que o marido estava negligenciando a vida sexual dele. Pode ser que o marido tivesse algum tipo dessa dificuldade com mentalidade a respeito da sexualidade. Aqui não é mencionado isso. Mas a igreja efetuou imediatamente a excomunhão do homem. Imagina, são os puritanos aqui. Qual é a mentalidade deles? Não é por conta de uma superestima da sexualidade. Não é. O que é muito interessante, porque na mentalidade popular não cristã, as pessoas imaginam os puritanos avessos à sexualidade, opostos à sexualidade. E não assim, não defensores e até excomungando alguém da igreja porque está evitando a vida sexual com a esposa em casa. Eles, obviamente, conversavam com a pessoa, tratavam, mas a ideia deles era o seguinte: a vida sexual foi feita para proporcionar da parte de Deus justamente o devido tratamento com a necessidade do desejo, tanto antes do pecado quanto mais ainda depois do pecado. Depois do pecado, na verdade, passa a ter uma função a mais a vida sexual do casal. Passa a ter, porque não tinha antes da queda. Antes da queda, a partir do momento que há um intercurso sexual, continuar tendo o ato sexual iria alimentar uma necessidade que surgiu no corpo. Porque como é que os puritanos enxergavam o desejo sexual? Como uma necessidade semelhante à do alimento e à da água. Assim como a gente sente fome e come a comida para saciar a fome, sente sede e bebe água para saciar a sede, o sexo alimenta o desejo sexual. Aqui, vamos fazer a distinção, tá? O desejo sexual, ele pode ser despertado prematuramente por meio de ofertas, né? Por meio de tentações. Então, como é que uma pessoa que está crescendo sem nenhum contato abusivo com a sexualidade, contato errado, ela vai normal, ela nunca fez sexo, não tem isso ainda despertado nela. Então ela pode crescer até uma boa idade, tanto homem quanto mulher. No nosso mundo é mais difícil isso hoje por conta da globalização. Internet, celular e tudo mais põe as pessoas em contato com as coisas muito mais rápido. Mas mesmo assim, se não houvesse essa interação com isso, o ser humano, do jeito que ele nasce, ele vai sem esse impulso sexual por uma larga idade. A partir do momento que ele casa e tem a relação sexual selando o casamento, o corpo automaticamente tem essa necessidade do sexo, assim como o organismo tem a necessidade da comida ou da água. Entendeu? É uma necessidade biológica. O pessoal que trabalha com isso mesmo no mundo, eles entendem que o desejo sexual é uma necessidade biológica. Faz parte do corpo físico da pessoa. É despertado a partir de um momento. Bem, com o mundo em pecado que nós temos hoje e essa interação toda com esses conteúdos, não é apenas o casamento, mas a pornografia, sensualidade física, pessoal, abusos em algumas questões como vestuário e todas essas coisas, elas provocam mais cedo o desejo sexual. É claro que enquanto a pessoa ainda não interagiu com alguma forma de autossatisfação, ela tem muito mais chance de autocontrole. É ao ceder que, uma vez que ela experimentou a saciação sexual, que aí já foi criada a necessidade. Uma vez praticado a autossatisfação, né, ou satisfação sexual, o corpo já experimentou isso e sente vontade novamente. Acontece com drogas, acontece com comida, acontece com tudo. O corpo, ele é num determinado momento despertado e a partir disso a necessidade existe, ele não desaparece mais. Pode ser amortecido. Comida, a gente não amortece à vontade, mas há alguns episódios da nossa vida que causam esse efeito. Doença, tirar apetite, alguns mal-estares emocionais produzem falta de apetite ou falta de sede. Então há algumas condições que amortecem os apetites físicos. Acontece com a sexualidade, mas continua sendo natural a biologia humana. Então, para os puritanos, o que acontecia? Depois do casamento, no contexto do pecado, qual é a nova necessidade que surge da sexualidade para o casamento?
conter a impureza sexual, ou a fornicação, que é um termo genérico para eles. A fornicação, lascívia, impureza, era da forma de masturbação, pornografia, que na época deles era talvez escritos, livros escritos, mas era uma coisa muito ainda contida na época deles. A moralidade era totalmente diferente. Esses tipos de coisas eram muito mais veladas, então eles acrescentaram que a imoralidade, mesmo entre os casados, é contida por uma vida sexual normal. Aonde há o reter do ato sexual, há um incentivo para a promiscuidade, mesmo na vida conjugal. Eles fundamentam isso novamente em Paulo, quando usa o contexto de que a mulher não tem o poder sobre o seu corpo, mas tem no seu marido. O marido, o homem, não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. A partir desse texto, ele deixa claro que, então, um não tem o direito de impedir-se para o outro. Não sei se está todo mundo mais ou menos ciente da passagem para poder fazer essas afirmações. Quando ele diz que alguém defrauda o seu irmão ao não ter uma relação sexual com ele, está dizendo que está tirando do outro o direito dele manter a sua necessidade biológica sexual por conta de algum interesse pessoal. Pode ser, tô com raiva, não vai ter. Tô com dor, não vai ter. Tô insatisfeito, não vai ter. Ele fala, ninguém, nem da parte do homem, nem da parte da mulher, existe o direito de tomar essa decisão. Por quê? Porque o direito de se valer-se do desejo sexual no corpo dessa pessoa é do marido ou da esposa. Eu não decido isso pela minha esposa e nem minha esposa deveria decidir isso por mim. Eles concluem isso da fala de Paulo. Ele fala que quando eu impeço a minha mulher por conta de algum interesse ou raiva ou qualquer coisa da minha parte, não vai ter porque eu não estou satisfeito, não quero, estou desgostoso, estou chateado. Ele fala que eu estou defraudando ela. Eu suplanto um direito dela. Então, eles vão levar a sério isso, os puritanos. Daí, essa atitude deles, em termos de ser considerado uma atitude disciplinar na igreja. Seja da parte da mulher, aqui foi o oposto, né, da parte do homem, ou da parte do homem, aqueles que eram negligentes nessa parte, eram sujeitos tanto à advertência, a chamada de atenção, quanto à exclusão da igreja. Não sei, nos nossos dias eu nunca vi uma disciplina na igreja porque a mulher ou o homem não está querendo ter relação com o cônjuge. Mas eles entendiam que isso fazia parte natural porque havia uma doutrina sobre isso, havia um ensinamento bíblico sobre isso. E isso era parte tanto do contexto da criação, quanto agora faz parte do ensino da redenção, quando está presente no Novo Testamento. Então eles entendiam que é uma doutrina e não fazê-lo seria deixar de velar, de zelar daquilo que Paulo chamou de todo o conselho de Deus. Estamos fazendo tudo, estamos deixando isso de lado? Então não é todo o conselho de Deus. A igreja deve lidar com isso teologicamente, doutrinariamente também. Falar alguma coisa a respeito também de prevenir também para não preocupar? Eles falaram? Não há essas preocupações até os... Eu não sei nem precisar em qual século, porque isso é uma preocupação mais recente, dada as situações que nós enfrentamos hoje, que eles não enfrentaram. Seja doenças, promiscuidade, tudo que nós temos hoje em quantidade que eles não tiveram. Por isso, não foi uma discussão para eles. Mas é interessante. Por quê? Porque Jesus Cristo ele propõe trabalhar de um assunto a partir de um problema que existia na época dele. Os fariseus, os judeus queriam saber por que da carta de divórcio. Porque está lá atestado por Moisés. É permitido? Jesus falou assim, olha, não foi assim que Deus quis. No princípio ele criou, falou que os dois estavam ali unidos, Deus determinou isso e, portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Essa é uma palavra de Jesus. O que ele quer dizer com Deus uniu, o homem não pode separar? Deus estabeleceu a união do homem que tem uma relação com sua mulher. São uma só carne. Então o homem não tem o direito de criar artifícios ou leis para poder dizer que isso pode ser desfeito. Porque Deus fez assim. Mas então por que Moisés deu a carta de divórcio? Que era uma permissão para se afastar da mulher para um novo casamento. Aí falou assim, olha,
Foi por causa do coração do homem que Deus permitiu isso. Mas não foi a vontade dele. Desde o começo, não foi assim que ele disse. Ele disse que um homem se une à sua mulher e os dois serão ambos uma só carne. Essa era a vontade de Deus. O divórcio não está na vontade de Deus. Está numa permissão devido à dureza do coração do homem. Ok. Esse é um questionamento judeu. Mas aí, depois vem a igreja. Tem gentios. Não tinha gentios no povo de Deus no momento de Jesus. Tinha judeus só. Ele tratou de um problema da lei. É um problema para os judeus. Agora, nos gentios, tem mulheres se convertendo que o marido é descrente. Pode até denunciar elas lá em época de perseguição. Elas vão ser presas tudo. Ou vão cuidar da família de um modo ímpio. Posso separar do meu marido? Jesus não tinha ensinado sobre isso. A lei não previa isso. O que Paulo fala? Assim, olha, sobre isso, Jesus não deixou mandamento. Mas tem que o que eu vou dizer está de acordo com o Senhor. Está consentido com o Senhor. O que ele está dizendo? O que eu vou dizer agora está alinhado com o ensino da lei e com o ensino de nosso Senhor, no Evangelho. Então ele faz as proposições dele. Susto. Se converteu casado, não procure divorciar. É ímpio, mas ele é santificado pela esposa crente. É interessante a expressão que ele usa. Lembra que eu falei na semana passada sobre o trabalho? Que o cristão que está vivendo à luz da palavra de Deus santifica o lugar em que ele vive? Santifica o seu trabalho, santifica as amizades. Lá Paulo vai dizer que a mulher santifica o marido. E os filhos também são santificados. Não é santificado no sentido que a gente é, né? Crescer em graça. Significa o quê? Vamos supor aqui, estão na igreja, são crentes. E a Natália e o Gustavo não, são ímpios. A Natália está ciumenta, nervosa. Ele está trabalhando já, acabando o serviço, pensando, cara, vou chegar em casa agora, aquela mulher não vai parar de me encher o saco. E, nossa, vou beber um pouco, vai chegar mais tarde em casa para poder retardar o máximo possível a chegada dele em casa. O Jonathan, ele é descrente também, mas tem uma esposa crente. Aí fala assim, pô, cara, tá tarde, você ainda vai beber? Cara, eu vou passar mal se eu chegar em casa e tudo mais. Ele não vai ter esse tipo de preocupação. Talvez nem vai querer falar muita coisa com ele. Mas por que ele não vai ter essa preocupação e tudo bem chegar em casa? Por quê? Porque a esposa... Estou imaginando aqui o mandamento normal dos cristãos, tá bom? Biblicamente, como deveria ser. A esposa é gentil com ele. Ele é descrente, mas ela não chega em casa. Ele não chega em casa e ela fala assim, você precisa se converter, vai mais para a igreja. Olha, beber e chega com esse cheiro de... Porque ela lembra do que foi dito lá nas Escrituras a respeito da gente. Ele falou assim, não seja o atrativo da mulher, você querer ganhar o marido, um adorno no cabelo, brincos e joias, mas seja de um espírito manso, como foi Sara. Ela vai lembrar disso, porque, poxa, eu vou tratar bem o meu marido. O meu tratamento com o meu marido não tem a ver com ele merecer ou não, mas com eu imitar alguém na fé que a palavra me ensina. E tem mais, ele tem uma vantagem como marido descrente que ele não tem. Constantemente, ele, a pessoa dele, é apresentado diante de Deus mediante as orações dela e os filhos. Ele é clamado diante de Deus por meio das súplicas dela, para ser protegido no trabalho, para conseguir a provisão ao lar. Por meio dela, ele tem um contato com algo de Deus que ele não tem. Nesse sentido, ele é santificado, porque ele está tendo uma oportunidade no mundo que o outro não tem. Vocês percebem como que a pessoa cristã com pessoas não cristãs dentro de casa santifica essas pessoas? Não é porque elas são crentes, mas é porque elas estão tendo oportunidades em contato com a palavra de Deus que os outros ímpios não têm. É nesse sentido que Paulo fala, que a mulher cristã santifica o seu marido. Ao tratar disso ali, ele está então tratando problemas agora de mulheres gentias que Jesus Cristo não tratou. Mas ele está usando um princípio que Jesus Cristo determinou. Ele falou assim, tem coisas no Evangelho, Jesus não ensinou sobre isso, mas tem coisas que Jesus ensinou que dá para dirigir isso. Isso aqui é importante, olha isso. Jesus ensinou sobre... Não ensinou, mas deixou princípios para dirigir. Em todo tempo, não busquem a divisão, o rompimento, a facção, a separação. Uniu. Ainda mais Paulo, que diz que o homem que se uniu a meretriz fez-se uma só carne com ela. Você tem um marido descrente? Continua com ele, você é uma só carne com ele. Trata ele bem, trata como seu marido.
se sujeite a ele, guarda bem sua casa, seja sábia. E isso é prescrito no Evangelho, na lei. E isso é o que deve ser parte do seu papel. Agora, se ele quiser separar, ele que não tem Deus, aí tudo bem, você pode consentir. Pois que comunhão há das trevas com a luz, se as trevas está querendo uma divisão com você? Aí tudo bem. O ensino dele no geral é, não tome iniciativa no divórcio. Mas se o ímpio quiser, consinta. Que garantia você tem que você vai salvar o seu marido? Você não tem. Então se ele está querendo cair fora, deixa aí. Não segure. Agora, da sua parte, não tome iniciativa. Se ele não quer sair, fique com ele. Preserve. Percebeu a diferença? Agora, Paulo não tem problema de lidar com filhos, por exemplo, envolvidos no mundo da droga. Uma sociedade que valida o homossexualismo, casamentos, transgêneros e essas coisas absurdas. A gente pode seguir o mesmo princípio de Paulo. Tem um ensino direto sobre isso? Não, não tem. Mas temos princípios sobre isso. Casamento e sexualidade são regidos assim. Nós não temos mandamentos específicos na Bíblia para eles. Mas temos orientações que regulam. Nós sabemos se os nossos impulsos estão descontrolados, se tem a natureza de agradar ou não a Deus, ou se são egoístas. Então, jovem, fuja da mulher adúltera. Ama a impulsividade, odeia o bom senso, foge desse tipo de pessoa. Mas e a outra? Não, a outra é moderada. Conserva isso. Nós temos princípios que regulam coisas que não temos ensinos claros na Bíblia. Foi isso que os puritanos fizeram. E este é o princípio que a Igreja Reformada então vem trabalhando novas situações que não existiram no tempo deles, que não existiram no Novo Testamento. Entendendo que a Bíblia contém princípios suficientes para lidar com todo o problema que vão surgir. Porque os problemas surgem de áreas que existem na Bíblia tratadas. Ele não foi tratado especificamente, mas a área geral a qual ele pertence foi falado. Fornicação, lascívia, prostituição, adultério, idolatria, incontinência, né, que é descontrole, todas essas coisas têm padrões bíblicos para tratar. Então qual é a atitude deles? Vamos negar a postura católica de rejeição da sexualidade, de valorizar demais o virgem, como se fosse mais agradável a Deus, o casto, que não casou. Não. A pessoa casada, que mantém uma vida regular da sua sexualidade no casamento, está agradando tanto a Deus, quanto o que resolveu ficar sozinho para Deus. É o que Paulo falou. Cada um tem de Deus o seu dom. Veio casado, permaneça casado. Veio solteiro, não fique atrás. A não ser que você não tenha o dom para ficar sozinho. É o termo que ele usa, a gente já viu isso lá na semana passada. O termo que ele usa, carismático, dom. Ele está falando sobre casados. Então, pegando esses princípios gerais, a gente vê os puritanos agora dizendo a sexualidade ela é boa, é recomendável, tem orientação bíblica de modo que ela pode ter uma regulamentação doutrinária na igreja. E as pessoas podem ser tidas por obedientes ou desobedientes à palavra de Deus quando tratam equivocadamente a sexualidade. Até aqui tudo bem? Sobre a questão do casamento em si. Os puritanos, eles já entendiam que o casamento, o início do casamento, se dava quando você deixa pai e mãe, forma um novo núcleo familiar. Existia essa concepção que é muito difundida hoje nas igrejas evangélicas, algumas delas, principalmente de teor mais pentecostal, de que o casamento se inicia após a bênção do pastor ou após a bênção do Estado. Não ia deixar isso para discussão sobre a família, mas vamos adiantar. A cerimônia, a bênção do pastor ou até o casamento no civil são regulamentações muito novas. Não existiu nas épocas do Antigo Testamento, não existiu no Novo Testamento, não existiu na época medieval, não existiu na Reforma Protestante, não existiu antes da Revolução Industrial. É muito recente, deve ter, sei lá, em torno de 100 a 150 anos essa regulamentação civil. Só é casado se casou lá no cartório. Existe uma decisão a ser tomada. Essa decisão, ela perfaz o vínculo de casamento. Uma decisão, primeiro, da pessoa solteira, de que ela está preparada para um relacionamento conjugal, que envolve muitas considerações. A gente vai levar isso em conta em determinado momento. A escolha, o tipo de contato com essa pessoa, que aqui também não vai ter tempo, a gente vai discutir lá quando falar sobre a família. A corte, o namoro, como que é esse namoro hoje se não existia um namoro antigamente? Ok?
E então a oficialização. A oficialização sempre existiu, de formas diferentes, mas sempre existiu. Lá em Adão e Eva, existiu a partir do momento que Deus entregou a mulher. E Adão, recebendo, disse: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Foi uma entrega oficial. É como o pai entregando a filha. E não teve uma solenidade com testemunho, nada, mas houve um ato formal. A partir de então, as pessoas vêm trazendo várias maneiras de oficializar esse pacto, essa comunhão de duas pessoas como casados. A aliança é muito mais recente ainda. É uma coisa que... Um hábito muito comum é, ao colocar uma mão um sobre o outro, enrolar uma faixa na mão dos dois, indicando, né, estão amarrados, né? Estão presos agora. Em nome de Jesus. De que estão vinculados. Você vai ver esse dia também. Estão vinculados agora. Um pertence ao outro, mediante a palavra de um patriarca, de um líder da casa. Criou-se um hábito com a estruturação da igreja, os ofícios e tudo mais, de que uma oficiação religiosa, por conta da natureza religiosa doutrinária, né, que existe sobre o casamento, e um oficiamento legal, que é um reconhecimento do Estado, de que essas são necessárias para se reconhecer o casamento. Em todo o tempo o casamento é reconhecido de acordo com as formalidades de cada época. Ok? Não existia isso antigamente, mas existe hoje. O Estado não vai dar direitos legais iguais a casados para pessoas que não se casaram formalmente. Agora tem os meios termos, né? Conviventes e por aí vai. União estável. Mas a união estável não reconhece o casamento dessas duas pessoas, reconhece o direito sobre os bens por conta da convivência dos dois. Até onde eu imagino, o casamento mesmo, o cartório lá quando faz ou a cerimônia religiosa, entende que os dois, sob testemunhas, estão se dando para ser marido e mulher um do outro. Aí tudo bem. Então esses dois meios formais é da nossa época, então os dois sim formalizam. Pode ser feito de maneira diferente, a gente pode fazer num salãozinho, em que a igreja se reúne, num templo religioso, num sítio, numa chácara. Isso não tem a ver com o casamento em si. Mas eu vou propor aqui duas coisas para nós considerarmos. O costume habitual do contexto em que a pessoa vive, seja o cartório, seja uma cerimônia religiosa ou não. Quantos aqui já assistiram uma série de comédia chamada Big Bang Theory? Isso. Vocês viram cenas de casamento nessa série? Como era feito? Porque todos eles eram ateus. Como é que eles se casavam? Alguém lembra? Eu assisti recentemente as 12 temporadas. É um absurdo. 12 temporadas de 23 episódios cada. Imagina, no ônibus todo dia, daí volta pra casa, no serviço e tudo mais. E eu achava, como é que eles vão fazer o casamento? Eles chamavam qualquer pessoa para fazer o casamento. Pelo menos um deles foi casado com um grupo todo dos amigos. Estamos aqui reunidos hoje para a união e o casamento dos nossos amigos fulano tal. Vocês estão já juntos há tanto tempo e o amor entre vocês, cada um falava e ali, pronto. Oficializava o casamento. Não tinha uma palavra de Deus, não tinha nada, era o jeito deles de fazer. Aí tem os místicos, tem os espíritas, cada um do seu jeito. Tá bom, mas tem a cerimônia legal e a cerimônia religiosa, dado a natureza de cada um. Tem o religioso, ou seja lá o que for. Mas mais do que esses dois elementos, eu entendo que o que completa o casamento é aquele modelo da criação e que Paulo relembra no Novo Testamento. Deixará pai e mãe, que é a decisão toda. Conversa com a pessoa, passa o tempo com ela, e vão se casar, arrumar um lugar. Isso é o preparar para deixar pai e mãe. Vou desvincular da dependência a mulher do pai e mãe. Vou desvincular o homem da dependência do pai e da mãe. E vamos ter uma nova família. Essa é a decisão. Esse é o deixar pai e mãe. Tem muito mais coisa, não cabe aqui hoje. A cerimônia, que é o reconhecimento sob testemunhas. E, a última, o ato sexual. Que é o ato determinado por Deus lá desde a criação. Deus entregou. Os dois vão se unir, deixar pai e mãe se unir e tornar-se uma só carne. O casamento ele é completado com o ato sexual. Faz parte. Só fez a cerimônia. Não sei se ainda existe isso.
fez a cerimônia e não há relação sexual nenhuma, a pessoa pode ir à justiça e exigir para que o casamento não está consumado. Para mim isso é plenamente válido. Porque Deus determinou que o tornar-se uma só carne é o que perfaz o casamento, a união que ele planejou desde o começo. Ok? Sem a união sexual, não há um casamento, não há consumação do casamento. Então esses 3 elementos para mim são os necessários. Deixar pai e mãe, que é a preparação, o desprendimento, a independência, a cerimônia que oficializa diante de testemunhos e o ato íntimo dos dois. E isso perfaz o casamento. As formas delas são relativas, como eu falei, né? Cerimônia varia de tempo em tempo, lugar para lugar, religião para religião. Amém? Por enquanto a gente segura. Mais assuntos sobre isso eu vou falar quando a gente tratar o tema de família, os puritanos e a família, que aí vem falando sobre filhos, educação, pai, o papel da mulher com o marido, é muito mais amplo. Vamos orar então? Obrigado aí a paciência de vocês. Soberano Deus, te louvo e agradeço por esse dia em que nós, por um tempo, estivemos considerando sua palavra, aprendemos muito da natureza gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento de estudo, relembramos dos exemplos históricos que o Senhor nos deixou, algo a respeito do ensino, a respeito de casamento e sexualidade. Queremos, ó Pai, semelhante a esses exemplos, olhar para as Escrituras e saber como o Senhor pode dirigir-nos em nossos dias. Que a sua graça esteja conosco para continuarmos crescendo como o povo da palavra de Deus. Que esta graça cresça em nós, não a parte da palavra, mas enraizado nela. E guarda, ó Pai, aqui por os teus filhos, no retorno ao lar, no restante do dia, durante a semana, crescendo em nosso papel de irmãos em Cristo, de família em Cristo Jesus, mas também crescendo no esforço de testemunhar da tua palavra, do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor nos conceda não apenas as oportunidades para isso, mas nos capacite para falar da tua palavra. É o que nós te pedimos. E agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.